Olá, vamos mais uma aula. Hoje nós vamos tratar do sistema esquelético. Peço a você que se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário e compartilhe com os colegas para que outras pessoas possam ter acesso a essa aula e eles também possam se inscrever. Tá? Bom, o sistema esquelético, como podemos perceber, são formados por ossos, tá? A gente vai falar dessa quantidade de ossos, mas vamos falar das funções também que existem aí nos ossos, tá? É mais de uma função. E devemos lembrar que ao redor das células dos ossos encontra-se a matriz óssea formada por sais minerais. Esses sais minerais é o fósforo, cálcio e fibras de colágeno, tá? A união do colágeno com os sais minerais que vão dar resistência ao osso. E também é que vai dar, vamos dizer assim, leveza. Vamos imaginar que uma pessoa que tem aí 50 quilos, por exemplo, 7 quilos apenas de ossos. Se fosse desenvolver uma estrutura resistente de ferro, essa quantidade aumentaria, essa quantidade de quilos aumentaria muito, tá? Então, os nossos ossos são muito resistentes e são muito leves, tá? Os ossos atuam nos movimentos, uma das funções dos ossos é movimentar, tá? Seja na caminhada, ou seja, como uma alavanca, por exemplo, na questão do pé, ou seja, também aqui no braço antebraço. Na sustentação, tá? Os ossos ele acaba sustentando, por exemplo, para que não desmoronem, e na proteção. Nós temos aqui um capacete de ossos, o crânio, por exemplo, que protege o encéfalo, tá? Então é uma proteção. Aqui nós também temos os ossos aqui também que faz a proteção aqui da orbicular dos olhos, por exemplo, nessa região, tá? Aqui faz uma proteção, como se protegesse os olhos para nada encostar com facilidade. Nós também temos uma proteção aqui, protegendo aqui os pulmões e o coração, tá? A, essa, as costelas, por exemplo, faz essa proteção muito bem feita. A pelve, ou bacia, como queira chamar, faz também essa proteção aqui também, tá? Então, aqui nós temos uma célula óssea, osteócito, tá? É uma célula óssea. E em volta essa célula tem a matriz óssea, que é composta por sais minerais e pela fibra de colágeno. E vamos falar aqui das articulações ou das juntas, tá? Como queiram chamar, tá? Juntas, os nossos dedos dobram por causa das juntas, isso são as articulações. O que são articulações? São pontos onde os ossos se encontram, tá? Entre um osso se encontra com outro osso. Existem mais de 100 articulações pelo nosso corpo. Só que assim, tem umas articulações que são imóveis, são aquelas articulações que elas não se mexem. O osso está junto ali, porém, é como se não tivesse ali uma junta, tá? E são chamadas suturas, tá? Elas mantêm unidos os ossos do crânio. Geralmente, nessa região aqui do crânio, as articulações elas são imóveis. Nós vamos ter exceção aqui da mandíbula, por exemplo, e do temporal que está aqui, que quando você mexe acaba se movimentando. Mas, do contrário, são articulações que não têm movimentação nenhuma, tá? As articulações móveis são aquelas que se movimentam, que têm uma certa mobilidade. A gente tem um pouco de diferença entre elas, dependendo do local. Ela está presente no antebraço e na perna, por exemplo, que ajuda a dobrar o cotovelo e o joelho, tá? Nesse caso aqui do cotovelo e do joelho, nós podemos comparar essas articulações aí com uma dobradiça. Por quê? Porque elas permitem os movimentos em uma única direção. Aqui, no caso aqui, só nessa direção, não vai fazer
isso aqui, tá? Aqui só essa movimentação aqui, só numa única direção, que fosse abrir uma porta e fechar, tá? Já no ombro, aqui no ombro, no quadril e nas pernas, há articulações que permitem os movimentos em várias direções. O ombro, por exemplo, permite jogar para frente e para trás, também permite jogar para os lados, tá? E assim também no quadril também, tá? Há também as articulações semimóveis, aquelas que se movimentam muito pouco, mas que permitem pequenos movimentos necessários. As ligações entre as vértebras, tá? Aqui entre as vértebras, aqui nós temos as ligações, as articulações que é semimóvel, por exemplo, que ela vai permitir você se curvar um pouco, por exemplo. Não tão quanto, vamos dizer, um braço que dobra, porque não seria, vamos dizer assim, até escandaloso, tá? Nas articulações, os ossos são ligados por ligamentos de tecido conjuntivo, tá? Aqui, por exemplo, aqui tem um tecido conjuntivo, aqui nessa lateral aqui tem outro, é como se tivesse um ligamento aqui que fizesse aqui uma atadura. E aí isso aqui não permite, na verdade, uma saída com muita facilidade, tá? E, em muitos casos, existe a cartilagem, como a gente está percebendo aqui entre uma vértebra e outra, no joelho, por exemplo, também tem essas cartilagens, tá? Além disso, também tem um líquido sinovial que auxilia, vamos dizer, em alguns lugares, no ombro, no joelho, no quadril, aqui nos dedos, aquelas pessoas que costumam puxar muito os dedos, acaba que criando a junta aqui engrossando, porque você vai afastando uma junta da outra, e entre esse espaço acaba que criando um líquido, e aí esse líquido acumula ali e fica como se a junta tivesse aumentado. Pessoas que costumam instalar muitos dedos, acontece isso, tá? Então, aqui dá para vocês perceberem aqui, tá? As vértebras, as cartilagens, tá? Aqui no quadril, o movimento que dá para fazer, vamos dizer assim, uma rotação. Na mão, por exemplo, as articulações da mão, aqui maior aumento. No pé, as articulações que existem. E aqui no joelho, existem os meniscos, tá? Que ele amortece o impacto. É um lugar que tem muito impacto, principalmente quando a gente faz um pulo, por exemplo, a gente vai caminhando também, esse impacto ele existe. O nosso peso também existe, então esses meniscos são colocados ali, eles estão ali para amortecer impacto. Pessoas que têm uma atividade física que utiliza muito desses impactos, acaba retirando esses meniscos, acaba desgastando e dá para fazer uma troca, por exemplo. O Ronaldinho, por exemplo, acabou fazendo isso aí. Claro que é muito caro e dá para se fazer com quem tem o dinheiro para pagar. Vamos a uma visão geral do esqueleto, tá? Nós temos classificação dos ossos, tá? Existem ossos longos, ossos planos, ossos curtos e ossos irregulares, tá? Os ossos longos, o comprimento é maior do que a largura. Nós temos como exemplo o húmero e o fêmur, tá? Aqui nós temos um exemplo do húmero, tá? Aqui nós temos o exemplo do húmero, esse osso aqui, tá? Esse osso aqui, do braço, aqui já antebraço, tá? Ele é um representante de um osso longo, tá? O fêmur também é um representante, tá? Osso laminar ou plano, são finos e achatados. Nós temos aí como exemplo os ossos do crânio e os ossos das costelas. Aqui nós temos como esse osso aqui que está girando, por exemplo, na questão do parietal, por exemplo, são ossos que estão bem aqui na nossa lateral. Nós temos uma visão dele tanto na parte externa quanto na parte interna, tá? Então, dá para se perceber que é um osso, teoricamente, aí, vamos dizer assim, plano. Ele se enquadra nesse quesito. Os ossos curtos, eles têm as 3 dimensões aparentemente igual, tá? Aparentemente, não é que são totalmente igualzinhos, mas é parcialmente, vamos dizer assim, igual. Nós temos os ossos do carpo e do tarsus, tá? Nós temos aqui os ossos do carpo e do tarsus, aqui, eles têm, vamos dizer assim, as 3 dimensões mais ou menos iguais, tá? E, por último, aqui nós temos os ossos irregulares, que não tem um padrão definido. As vértebras, por exemplo, tá? Então, ela não
tem um padrão. Ela tem aqui os espinhos, tá? Vertebrais. Tem a vértebra, tem um forame aqui, por onde se passa a medula espinal, tá? Então, são ossos irregulares, tá? A quantidade de ossos que eu vou falar aqui, ela é muito debatida, essa questão, tá? Em alguns livros, fala assim, ao nascer, uma criança ela tem 210 ossos. Ao se tornar um adulto, ela acaba ficando com 208 ossos, tá? Em alguns livros chegam a exagerar essa quantidade. Isso depende muito de autor para autor, que acaba considerando uma quantidade de ossos ou não, tá? Não se chegou a uma quantidade exata ainda, porque alguns dizem, não, esse aqui são 2 ossos, eles estão fundidos. Alguns dizem, não, isso aqui é apenas um osso só, tá? Mas, assim, segundo a literatura consultada, um recém-nascido tem aproximadamente 275 ossos, e ao se tornar adulto, alguns ossos se fundem, ou seja, se colam, e passa a ter 206, 208 ossos, mais ou menos. Ou seja, uma grande quantidade de ossos aí acaba não sendo contada, tá? Nós podemos dividir o esqueleto em 3 partes. Nós podemos dividir o esqueleto em cabeça, troncos e membros, tá? Vamos falar um pouquinho dos ossos que estão presentes no crânio, de uma forma bem superficial. Nós vamos falar de todos os 208 ossos, não, tá? Vamos falar só de alguns ossos, de alguns principais, de alguns superficiais, digamos superficiais assim, porque são aqueles mais maiores e mais visíveis, dá um toque nele, tá? Aqui no crânio, nós temos essa visão do crânio, nós temos uma visão interna, tá? Aqui na visão interna, não coloquei o nome dos ossos, tá? Mas, pela visão externa aqui, dá para a gente perceber mais ou menos os principais ossos que nós temos aqui, tá? Nós temos o osso parietal, são esses 2 ossos que ficam de um lado e do outro. Nós temos o osso frontal, que é esse osso aqui da testa. Aí nós temos o osso occipital, que é esse osso aqui da nuca, vamos dizer assim. Nós temos o osso aqui temporal, que é esse osso que está aqui, que fica ligado aqui à mandíbula, tá? O osso nasal, que ele está bem aqui, aqui já é cartilagem, tá? Ele está bem aqui, osso nasal. Nós temos o osso lacrimal, tá? Que é um osso que está aqui bem na lateralzinha. Maxilar, tá? Esse aqui. Nós temos ossos zigomáticos, que são esses 2 aqui, tá? Esses 2 aqui são ossos zigomáticos. E nós temos a mandíbula, tá? Os ossos do crânio, lembrar vocês que os ossos do crânio formam uma espécie de capacete, tá? Nesse caso, pois protege e envolve o inseto. Eles também dão apoio aos músculos da face, tá? Os músculos da face aqui estão apoiados sobre esses ossos aqui, senão cairiam, tá? As articulações do crânio, elas são imóveis, ou seja, elas não se movimentam, mas só que nós vamos ter uma exceção, 2 exceções aí. O osso da mandíbula e o temporal, tá? São o que está citado aqui, o que você pode perceber. Isso aqui é o que movimentam, tá? Na fala, na mastigação, tá? E o temporal, porque ele acaba estando ligado aqui, acaba fazendo essa movimentação, tá? Um pouco de movimentação. Vamos citar alguns ossos do tronco, tá? Lembrando que aqui no tronco eu acabei colocando alguns ossos, mas a gente tem que ter um discernimento, e vocês acompanham a aula aqui, para vocês perceberem que eu estou citando alguns aqui, mas é só para vocês terem uma visão anatômica do sistema esquelético, tá? O tronco ele é formado pela coluna vertebral, que tem 33 ossos. As 4 últimas vértebras são soldadas. Essas 4 últimas aqui, elas são soldadas, tá? Alguns contam como um osso só, outros não, por isso que dá uma quantidade diferente. É o chamado cóccix, tá? E as 5 vértebras anteriores, que são essas aqui, ó, que tem os forames aqui, por exemplo, elas também são soldadas, que formam o saco, tá? E também, no caso aqui do tronco, é formado pelas costelas, que são 12 pares, 12 de cada lado, tá? E pelo externo. O externo aqui, alguns consideram como osso só e outros consideram até como 2, como tem a pontinha aqui, o xifoide, que na verdade, como ele tem tipo uma soldura ali, alguns podem até considerar como foi um osso que se fundiu, tá? Ok. Então, aqui nós temos
a coluna vertebral com 33 ossos, claro, contando esses ossos que foram fundidos e colados, tá? A coluna cervical, aqui, a coluna vertebral aqui, tá? A torácica, desculpa, 12, e a vertebral aqui, tá? Lembrar vocês que a cervical, C1, C2, C3, C4, C5, por exemplo, a lombar, a lombar, por exemplo, L1, L2, L3 e assim, e a torácica, tá? T1, T2, até T12, tá? Então, são vários ossos aí que dá para se contabilizar, ok? Nós vamos ter aqui, presente aqui a clavícula, que é esse osso aqui, que é muito fácil de quebrar quando alguém cai de moto, por exemplo. E atrás nós temos a antiga pá, né? Que no caso é a escápula, tá? Aqui nós temos o externo, tá? Esse externo aqui é com S, tá, gente? Porque nós não estamos falando de algo fora, nós estamos falando de um osso, tá? Então, o externo com S mesmo, tá? Não escrevi errado. Aqui nós vamos ter o sacro, como já havia falado para vocês anteriormente. Aqui nós temos o isquio, aqui nós temos o pubis e o íleo, tá? Então, aqui nós temos uma série de ossos aqui na região da bacia ou da pelve, tá? Aqui nós temos as costelas flutuantes, a gente talvez nem perceba, mas nós temos dois pares de costelas aqui são flutuantes, elas não têm um início, mas não ficam soltas as pontas dela. Geralmente, algumas pessoas acabam tirando essa costela para criar uma cintura de violão, tá? Nós temos as costelas falsas, que são aquelas costelas que saem e depois acabam se juntando e formando uma única costela. E nós temos as costelas verdadeiras, tá? Mas aí no total, 24 costelas, ok? Dá para a gente ter uma visão melhor aqui das vértebras, tá? Nós temos a vértebra, a cartilagem, uma vértebra, então isso aqui é para o amortecer, tá? A visão de cada vértebra aqui, tá? A gente passar a mão nas costas, a gente vai perceber essas espinhas aqui, tá? E aqui, nessa parte aqui do furão, vai passar a medula espinal, tá? As meninges, tá? Aracnoide, pia dura mater. Então, essa é uma visão. E aqui, o sacro e o cóccix, por exemplo, como esses ossos são juntos aí mesmo, se colaram e formou aí mais ou menos como se fosse uma única peça. Vamos aos ossos dos membros, tanto os membros superiores, que são os acima, e os inferiores, que estão na parte de baixo, tá? Os ossos dos membros superiores se unem ao tórax pela cintura escapular, como vocês podem ver aqui a cintura escapular aqui, a escápula, clavícula, tá? Já os ossos dos membros inferiores se unem ao tronco pela pelve, ou bacia, aqui, tá? A região da pelve, ou bacia, como queiram chamar, tá? Eu descrevi alguns ossos aqui, principalmente os das mãos, não descrevi os dos pés, tá? Mas só para a gente ter uma visão aí dos ossos, por exemplo. Aqui nós temos a falange distal, por exemplo, a falange medial e a falange proximal, tá? Está distante do corpo, está na metade do corpo, vamos dizer assim, está próximo do corpo, do eixo, tá? Vamos falar na linguagem anatômica, a gente fala está próximo do eixo, tá? Está distante do eixo, vamos dizer assim, está na média do eixo, está bem próximo do eixo. Então, por isso que é falange distal, medial e proximal. Lembrando que o dedão, ele não tem falange medial. Ele só tem a distal e a proximal, tá? Então, as outras é composto por 3, no caso do dedão, só por 2, tá? Distal, proximal, ok? Então, é bom que você fale assim, mas aqui está a proximal. Não, isso aqui, na verdade, já é o metacarpo, tá? Aqui nós temos os 5 metacarpos, tá? E aqui nós temos o carpo. Aqui no carpo nós temos o trapézio, tá? Nós temos o trapezoide, nós temos o capitato, nós temos o amato, o pisiforme, piramidal, semilunar e o escafoide, tá? Então, aqui nós temos 8 ossos aqui nessa região, tá? Às vezes você caiu e bateu essa região aqui e vai ficar dolorido aí por muito tempo, tá? E você pensa assim, mas... E pode ter quebrado esses ossinhos, tá?
Aqui nós vamos ter o braço e o antebraço. Aqui no braço nós temos o húmero, tá? É um único osso. Aqui no antebraço nós vamos ter o rádio e a una. Como é que eu vou saber quem é o rádio e quem é a una? Bom, para você saber quem é o rádio, você tem que entender que o rádio precisa ficar ligado a uma antena para ele captar o sinal aí da rádio, tá? Para ter uma transmissão, tá? Para você ouvir uma rádio FM, AM. Então, ele precisa de uma antena. Então, quem seria essa antena? O dedão. Então, o dedão está desse lado, então esse aqui é o rádio. O que está na outra parte aqui de baixo é a una, tá? Então, aqui nós temos 2 ossos, tá bom? Passando aqui para a parte dos membros inferiores, aqui nós vamos ter o fêmur, tá? O osso da coxa, tá? Aqui nós temos a patela rótula, tá? E aqui nós vamos ter a tíbia e a fíbula. A fíbula está mais um pouco na lateral, mas na perna dá-se entender que ela está na parte posterior, mas ela está mais um pouco para a lateral, tá? A tíbia é um pouco, vamos dizer assim, uma espessura maior do que a fíbula, tá? Aqui no pé, aqui nós temos 26 ossos, tá? Nós temos 8 ossos aqui do tarsus, não coloquei o nome dele para vocês. Nós temos mais 5 aqui no metatarso e mais aqui os ossos da falange. Lembrando que o dedão, ele só tem a proximal, a distal e a proximal, tá? A mesma coisa também da mão também, ok? E aí a gente cai aqui na questão dos problemas ósseos. Quais são os problemas ósseos aí os mais comuns que podem acometer uma pessoa? Um deles é a osteoporose. A osteoporose, geralmente, ela acomete pessoas com uma idade mais avançada e, principalmente, vamos dizer assim, as mulheres. Por que as mulheres? Bom, por causa da questão da menopausa, é um dos problemas que pode levar a mulher a adquirir a osteoporose. Ósteo significa osso e poros, ou seja, poros, buraquinhos nos ossos, ou seja, o osso fica cheio de buraquinhos e aí ele vai ficar mais fraco e fica fácil de quebrar. Então, a osteoporose que leva à quebra dos ossos com muita facilidade, tá bom? Isso por falta de cálcio, por exemplo. Nesse caso aqui, é bom a pessoa ter uma alimentação balanceada, que isso vai, com o tempo, ajudar uma atividade física também vai ajudar a pessoa. E outra é a reposição disso quando for necessário na idade certa, tá? Além da osteoporose, que as pessoas estão susceptíveis a adquirir, uma pessoa pode adquirir a cifose, a lordose e a escoliose. Isso, às vezes, depende muito da postura que a pessoa tem no dia a dia, de sentar, de pegar peso, de carregar peso, de deitar de qualquer jeito. Então, isso a pessoa pode adquirir uma cifose, lordose e escoliose. Não coloquei as imagens aqui para vocês, vou ficar devendo para vocês aí, mas é como se a coluna entortasse para frente ou para trás ou para um lado, tá bom? Nós podemos ter ainda a fratura, tá? O que é uma fratura? Fratura é quando o osso quebra. Aqui nós temos o exemplo da fíbula que quebrou, tá? Houve uma pancada aí apenas na fíbula e ela acabou quebrando, tá? Pode acontecer isso? Pode. Geralmente, quando quebra, digamos, a perna, cuidado, coxa e perna, tá? Eu estou falando só da parte do joelho para baixo. Então, nesse caso aqui, quando quebrou a perna, pode quebrar sua tíbia e a fíbula não, ou pode quebrar sua fíbula e a tíbia não. No caso aqui, eu coloquei a fíbula, ela acaba sendo um pouco mais sensível, mas ela está protegida pela tíbia, tá? E nós vamos ter o entorse. Fratura diferente de entorse, que é diferente de luxação, tá? Entorse são lesões de ligamentos das articulações. Você pulou e você bateu o calcanhar no chão, por exemplo, então você pode acabar fazendo isso aqui com o pé, tá? E ao fazer isso aqui, você pode ter uma luxação, que no caso os ligamentos ele podem ter se rompido, saído e rompido. Então você teve vamos dizer assim, um entorse, desculpa. No caso da luxação, é um deslocamento do osso que se desencaixa do outro na articulação, ou seja,
você pulou, o joelho acabou saindo fora. O joelho estava aqui bem encaixadinho. Quando você pular, o joelho pode fazer isso aqui. Então, você teve uma luxação, tá? No caso do entorse, é só os ligamentos. No caso da luxação, não. O osso, eles encaixou no lugar aqui, tá? Isso é terrível. Então, é isso, galera. Mais uma vez, obrigado por assistir a aula. Deixe seu like, deixe seu comentário. Pode fazer pergunta aqui que eu estarei respondendo com o maior prazer. E se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos que você conhece aí o link, copia, está autorizado e enviar para os colegas. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!